Olá, bom dia! Quem é que tá aí disponível para uma prosa logo cedo? Peraí que caiu um negócio aqui. Vamos lá para uma prosa logo cedo. Tô tirando aqui os meus esmaltes, porque eles já estão... não tem nem uma semana e é sempre assim. Eu tenho que tirar, porque fica exatamente... A palavra correta é horrendo. Tudo quebrado, tudo sem... Enfim, né? Bom, essa prosinha agora de manhã é a respeito da... Não sei se eu digo insanidade, mas eu acho que não chega a ser necessária essa palavra, não. Mas sobre a insensibilidade das pessoas, coisas que estão surpreendendo a cada dia. A cada dia as pessoas surpreendem mais com a sua falta de amor ao próximo, né? E antes de nós começarmos esse bate-papo, eu quero desejar a você um excelente dia. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus esteja alcançando a sua vida, a sua casa, aos seus familiares, todos eles. Que o amor de Jesus queime e arda bastante em seu coração. E que o seu coração nunca permita que o amor se esfrie. Amor pelo próximo, pelos animais, tudo. Quando a gente fala amor aos animais, eu não tô falando, não quero entrar nesse mérito aí de pai de pet, nada disso, porque isso também gera uma confusão tão grande, tão desnecessário, né? Cada um faz a sua e pronto. Às vezes é perda de tempo você ficar falando coisas. Enfim, eu desejo que o amor de Deus não se esfrie em seu coração, que você mantenha viva no seu coração o amor pelo próximo. O amor pelo próximo que eu digo não é simplesmente pela pessoa, mas é pelo ser humano que é aquela pessoa. Eu tenho observado aí, esses últimos dias, eu me deparei com duas questões que me deixaram assim muito, apesar de eu ver constantemente o desamor aí das pessoas para com as outras, algumas coisas me assustam assim. Não é que me assustam, mas talvez me entristeçam muito. Eu lembrei-me muito de Mateus 24, no capítulo 24, no versículo 12, que fala sobre, com o aumento da iniquidade, né? O amor se esfriará, a caridade se esfriará. E nós vemos isso todos os dias. Todo mundo aí que acompanha, que vê aí o que tem acontecido no mundo e tal, se surpreendeu, de certa forma, aí, com a morte do Daniel Mastral. A gente tem que ter cuidado para não falar Pablo Marçal, né? Ah, meu Deus. Então, voltando à questão séria do Daniel Marçal. Tô dizendo? Do Daniel Mastral. Todo mundo sabe que, aparentemente, ele tirou a própria vida. O Daniel Mastral, ex-satanista, dito por ele mesmo, chegou a um ponto aí que da seita, lá de onde ele servia, que ele deveria fazer um sacrifício com uma criança. Um sacrifício humano usaria uma criança. E ele não se sentiu capaz disso. Ele falou que isso ele não teria coragem de fazer e tal. Então, segundo ele, foi a partir daí que ele foi se desligando, né? Enfim. E depois disso, ele começou a
a falar de tudo que acontecia nas seitas, a alertar as pessoas a respeito do que são essas seitas e por aí vai. O filho dele, acho que com 14, 15 anos, ele simplesmente se jogou na linha do trem. Ele se matou. E o Caio Fábio, aí onde a gente começa aí a falar da hipocrisia, da insensibilidade, da desumanidade. Aquele assunto, sabe aquela velha frase? Frase não, aquele velho ditado que diz assim, jogar par de cal, ou então chutar cachorro morto. É isso aí. O Caio Fábio se diz pastor, eu não sei se ele é pastor, eu não acompanho nada dele. O pouco que eu vi dele, eu só vi coisa que não me acrescentavam em nada mesmo. Enfim, foi uma das pessoas que culparam o Daniel Mastral pela morte do filho. E ele tinha um amor incondicional por aquele filho. Então, ele culpou o Daniel Mastral sobre a morte desse filho. Logo, tempos depois, a esposa dele também, gente, se matou. Na verdade, peraí, vamos retirar isso daí. Uns dizem que ela se matou, outros dizem que a morte foi causada porque ela infartou. De fato, parece que o que aconteceu foi um infarto, mas muitas pessoas dizem que foi porque ela não aguentava muita barra que ela estava enfrentando com o Daniel Mastral. Então, ela se tornou uma pessoa com depressão, uma pessoa depressiva. Então, ela tomava muitos medicamentos e acabou tendo um infarto. Ele também foi culpado disso, enfim. O fato é que quando você assiste a este homem falando, você percebe que ele realmente tem um certo desequilíbrio. Só que se você tiver uma humanidade um pouco mais aflorada, você vai perceber que é um desequilíbrio causado pela perda, pelas dores, né? E pelas perdas, nem perda, né? Pelas perdas que este homem teve na vida dele. Pelas ameaças de morte, pelas perseguições, que muitos ousam dizer que é coisa da cabeça dele, outros ousam dizer que não, que realmente essas seitas satânicas perseguiam ele, ameaçavam de morte, inclusive tem vídeo que ele diz que ligavam para ele e diziam, marcavam a hora e data para matá-lo. E sabe o que eu achei curioso em um desses podcasts que eu passei a ver quando ele estava? Porque eu queria entender muito bem o que estava acontecendo ali, que eu gosto de fazer isso, entender o que está acontecendo. Ele disse que em algumas vezes ele ligou para os irmãos chamando para estar na casa dele, dormir na casa dele naquela noite, tal, X lá, em determinada noite. E as pessoas perguntavam, mas por quê e tal? E ele falava, porque eles disseram que vão me matar hoje, se tiver muita gente aqui, eles não vão matar. E as pessoas não iam, as pessoas negavam. Tudo bem, gente, a gente não vai colocar aqui o temor das pessoas em xeque na mesa. A gente não vai falar isso, vai fazer isso porque nós somos seres humanos e nós também temos as nossas dores, nós temos os nossos medos, nós temos as nossas preocupações e por aí vai. Mas o fato é que esse Daniel Mastral, ele já havia tentado essa palavrinha que começa com su aí e termina com di ou numa outra situação. Então, por conta disso, muitas pessoas dizem que ele realmente cometeu esse ato. Tem um vídeo que mostra ele parando o carro dele, manobra o carro e desce com algo na mão que parece ser uma arma de fogo.
Tudo indica que seja. Mas o que aconteceu depois dele sair do foco da imagem das câmeras, não se sabe exatamente se foi uma atitude própria, se ele foi naquele momento obrigado a fazer isso, enfim, existem várias especulações em relação a essa questão. Bom, chegamos nesse ponto aqui, entra uma outra figura nessa cena aí, chamada Vicky Vanilla. Na minha cabeça eu fico com Vicky... Ai, gente, eu não vou falar não. Será que eu posso falar? Mas é que eu não falo isso sempre não, mas eu fico, quando eu lembro o nome dele, isso vem na minha cabeça, Vicky Baunilha. Mas não é Vicky Vanilla. Ele também, um ex-satanista, ele foi uma das pessoas que causaram muita ira em muita gente aí nas últimas eleições, falou muita coisa, falou que fez muitos trabalhos para que o presidente atual ganhasse as eleições, enfim. Só que ele diz que era muito amigo do Daniel Mastral e que os dois teriam, ele teria gravações e se abraçaram em determinado momento num restaurante e ele falou algumas coisas com ele, enfim. Fato é que, confiando nele ou não, o Vicky Vanilla, vamos dizer que está com crédito na casa, porque ele divulgou os áudios depois que a atual mulher do Daniel Mastral, que estava sumida ela e o filhinho, que é bebê, pelo que parece é um bebê, ela apareceu e veio a público falar um monte de coisa, principalmente fazer uma coisa que eu me questiono. Ela, mesmo após a morte do marido, ela meio que queimou a imagem dele, dizendo que realmente ele teria feito essas coisas aí. E aí o Vicky Vanilla vai e começa a jogar tudo no ventilador. Falar um montão de coisa a respeito dela, falar umas verdades, segundo ele, a respeito dela, coisas ditas pelo próprio Daniel Mastral, que também mostrou que não confiava nela e por isso gostaria que ele tivesse um horário na agenda para que os dois se encontrassem, aquela coisa toda. Resumindo a história, a esposa atual sumiu do cenário por uns dias, depois ela apareceu e falou um montão de coisa, e falou um montão de coisa também desse Vicky Baunilha, desse Vicky Vanilla. E ele disse tudo o contrário, mostrou áudios, provou que o que ele estava falando era verdade, e aí ficou essa confusão toda aí. Aí eu fico olhando de fora e me pergunto assim, e o Daniel, que já nem está mais aqui para se defender nem falar nada, né? Mas tá essa confusão aí, eu já parei de acompanhar esse caso, porque o que eu queria entender mais ou menos eu já entendi e tá tudo certo. O Vicky Vanilla, agora com crédito na casa, já colocou aí todos os áudios, inclusive o áudio, que é longo, inclusive, do Daniel, é extremamente angustiante, extremamente triste, extremamente... Nossa, é fortíssima essa ligação, esse áudio, né, que ele grava aí para o Vicky Vanilla. É um áudio muito esclarecedor, muito pesado, triste, e aí eu me pergunto como que uma pessoa que ouve um áudio daquele tem coragem de começar a falar besteira, a começar a vomitar coisas aí na internet. Por exemplo, esse foi direto pro colo do... Esse foi direto pro inferno. Esse foi direto para isso. Ele era isso, ele era aquilo. Ele era um desequilibrado, ele era um louco.
ele era isso, que era aquilo. Aí, gente, é onde eu quero entrar. Não quero entrar nem, já entrei até bastante, né? No caso em si. Mas, por trás de uma pessoa que estava, sim, desequilibrada, eu percebi mais uma pessoa desesperada do que uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa que já havia perdido o amor da vida dele, que era o filho, em uma situação tão trágica, perdeu a esposa que ele amava muito, perseguição dessas seitas aí, perseguição de outras pessoas, tinha coisa que ele tinha receio de falar porque tinha muita gente grande por trás, diversas ameaças de morte, enfim. Uma pessoa extremamente afrontada com ela mesma, uma pessoa que estava realmente sofrendo muito. E as pessoas não têm um pingo de sentimento e respeito pelaquela pessoa que partiu, né? Ou por si próprio, ou por não sei o que aconteceu depois das câmeras. Mas enfim, fato é que é possível sim que ele tenha cometido esse ato. E as pessoas têm que parar de uma vez por todas de falar que quem comete este ato vai direto para o inferno. Quem é católico, inclusive, sabe que isso já caiu por terra há muito tempo, essa coisa da pessoa cometer o ato e todo mundo já, esse já foi direto para o inferno. Veja bem, nós não somos Deus, nós não temos condição alguma de julgar esse tipo de coisa. O próprio catecismo da Igreja Católica, lá no 2280, a partir do capítulo 2280, ele já vai falar aí, vai destrinchar aí sobre a questão do suicídio em si. O suicídio, quando ele é feito, esse ato é cometido por pessoas com problemas psiquiátricos, pessoas que estão sendo obrigadas a cometer aquele ato, pessoas que têm problemas mentais e que não respondem por si. Essas pessoas, elas podem sim, se assim Deus quiser, serem perdoadas. Então nem eu, nem você, nem padre, nem papa, ninguém tem nem direito e nem o poder de dizer, afirmar que as pessoas que cometem esse ato vai para o inferno. É até possível que uma pessoa dessa vá para o céu ou para o purgatório. Nós católicos acreditamos que o purgatório é o lugar de pessoas que já estão salvas, mas ainda não estão preparadas para ver a face de Deus, entendemos assim? É mais fácil, de repente, uma dessas pessoas irem para o céu ou para o purgatório do que quem vive pregando e vomitando arrogância e falando como se conhecesse realmente a verdade, toda a verdade. Não, ninguém de nós conhece toda a verdade. E essa é uma verdade que conhece, que é a única pessoa que conhece, que o único ser que conhece e tem o poder para isso é Deus. Então para com essa palhaçada. Primeiro que a família já sofre pelo ato, pelo acontecido. Aí vem um filho de Deus abençoado dizendo que vamos rezar, né? Porque esse vai direto para o inferno. Para com isso, isso é palhaçada. Nós temos coisas muito importantes aqui no nosso plano, aqui na nossa terra, para nos preocuparmos e decidirmos. Por exemplo, eu quero hoje ir trabalhar de carro. Eu quero hoje ir pegar um ônibus para ir trabalhar. Hoje eu quero viajar, hoje eu quero andar. Isso e outras coisas são coisas terrenas que cabem a nós serem decididas. Agora, a questão do fato da pessoa tirar a própria vida não diz respeito nem a mim, nem a você, e isso me estressa muito, me irrita muito, porque as pessoas se acham donas da verdade e elas não são donas da verdade. Leia lá 24:12, Mateus capítulo 24, versículo 12, para ver. As pessoas estão de fato sem caridade.
O amor das pessoas se esfria a cada dia, dia após dia, dia após dia. E aí eu vou sair um pouquinho aqui do caso desse Daniel Mastral, que inclusive é um escritor, tá? Um dos seus livros mais assim foi, acho que O Filho do Fogo foi o que mais vendeu, foi um dos que mais venderam, enfim. Vamos sair um pouco desse caso e ir por um outro caso que me deixa assim, meu Deus, aonde que nós vamos chegar dessa forma? Os povos tá doido demais. As pessoas estão com o ego tão inflado. Eu não sei se isso é retardice. Eu não sei se isso é causado pelo próprio celular. A pessoa passa muito tempo no TikTok. A pessoa vive em função de jogos. As pessoas vivem num mundo paralelo aos que elas realmente estão. E elas têm dentro do coração algo que me surpreende, porque eu não sei se você é assim, mas eu sou daquelas pessoas que, dependendo do assunto, tá, não é dependendo do assunto não, qualquer assunto que eu esteja vendo, eu corro para os comentários. Eu gosto de ler os comentários, mas eu tenho uma razão para lê-los. Eu gosto de compreender o que as pessoas estão querendo dizer com o que ela está escrevendo ali. Quem são aquelas pessoas, por que elas são capazes disso? E aí, eu sempre vou lá no perfil da pessoa, e na maior parte são pessoas. Vou até tirar aqui algumas coisas que eu gostaria de falar, mas não posso, mas eu vou falar o principal. São pessoas de carinha bonita, bem vestidas, pessoas que você, olhando, você não diz que ela é capaz de ter um coração tão ruim quanto ao que ela demonstra ter, sem perceber, ao digitar, ao escrever, a postar, a fazer um comentário tão maldoso quanto o que elas fazem. Vamos para o caso aí de uma moça que ela é de Minas Gerais e ela é portadora de uma doença que não tem cura. Vocês já também devem ter acompanhado isso daí. Isso foi agora recente, esses dias aí para trás. É uma doença chamada doença neural do trigêmeos. Trigêmeos do trigêmeo é um nervo que nós temos e ela tem o problema nos dois lados. E ela sente dores 24 horas por dia. E ela sofre com isso há 11 anos. E eu sei muito bem o que é sofrer com algo, uma dor ou qualquer coisa por anos. E ela já procurou mais de não sei quantos profissionais. Ela já passou por 27 profissionais. E não há nada que ela consiga tomar ou fazer que tire a dor dela. Então, qual foi a decisão dela? Cansou. Ela se cansando daquela vida que ela vivia de dor, então ela resolveu optar pela eutanásia. E aí, como no nosso país é proibido, ela ia para a Suíça para fazer então esse suicídio assistido. Então, ela precisava de dinheiro, tanto para custear a sua ida, eu acredito que também para pagar o procedimento e por aí vai. O que ela decide fazer? Ela abriu uma vaquinha online, fim de conseguir o dinheiro para viajar. Eu acho que ela precisava de 100 mil, alguma coisa assim, mas ela chegou a conseguir lá 150 mil reais. Nesse inteirinho, o que acontece? Vamos aí, quem tem uma parte em si mais espiritualizada, vai concluir que, olha aí Deus agindo. O que ela, ou de repente Deus fazendo aí, começando a fazer um milagre, ou enfim, mesmo que não seja, mas quem tem um pouco de coração, um sentimento, ela já vai pensar, nossa, tem uma oportunidade. Nesse inteirinho, nessa coisa toda aí, o que acontece? Um hospital, uma Santa Casa, decide oferecer a ela um novo tratamento antes dela cometer este ato, antes dela ir para a Suíça para fazer
o que ela estava decidida a fazer. Então, esse hospital, essa Santa Casa, ofereceu para ela um novo tratamento, uma nova tentativa de aliviar pelo menos as dores dela, porque, repito, essa doença não tem cura. Você já imaginou o que é você sentir dor 24 horas por dia? Eu li um estudo que diz, uma matéria, que diz que o que ela tem, a dor que ela sente é semelhante, olha isso, a uma dor de dente 24 horas por dia, constante. Tem noção? Isso é capaz de enlouquecer qualquer um. Então, beleza. Surgiu então essa Santa Casa que ofereceu uma nova oportunidade, um novo tratamento para ela, uma nova tentativa de não tirar a doença, porque ela não tem cura, mas de diminuir as dores dela ou deixá-la sem dor. Beleza. O que ela fez? Ela é uma estudante de veterinária, de medicina veterinária. É uma menina de 27 anos. Uma menina, 27 anos. Então, o que ela decide fazer? O que qualquer um, não me venha com churumelas. Não vem dizer que você, se fosse o seu caso, você ia dizer, não quero esse tratamento, não. Não, mas esse tratamento, ele é isso, ele vai te dar uma... Não quero. Eu quero tirar a minha própria vida. Eu quero... Não venha com essa história, não, porque se disser que vai te curar em alguma coisa, até água sanitária você vai beber. Estou mentindo? Não estou. Bom, apesar que nesse mundo maluco que a gente vive, é bem capaz de ter gente assim, né? Bom, ela vai e toma, então, a atitude de testar mais alguma coisa, de ver o resultado desse novo tratamento que foi oferecido gratuitamente para ela. E era uma tentativa antes dela fazer o que ela ia fazer. Aí me vem o povo que fez as doações na vaquinha dela criticar a menina. Ué, você não vai morrer mais não? Não, porque a doação que eu fiz foi para você fazer eutanásia. Ué, você não vai fazer eutanásia, não? Ah, então você vai devolver o dinheiro de todo mundo? Gente, em que país eu estou que eu tô vendo uma coisa dessa? Eu cheguei naquele ponto, constantemente, inclusive eu tenho parado nesse ponto aí, de falar assim, para o mundo que eu quero descer. Eu já nem quero descer, não, preciso descer para esse mundo aí, que a coisa tá feia. E Jesus voltou logo, pelo amor de Deus. As pessoas estão questionando se ela vai devolver o dinheiro, porque o dinheiro foi feito para ela se matar e não para ela fazer nenhum outro tratamento. Mas ela não tinha nenhum tratamento em vista. O hospital se pronunciou depois de todo o alvoroço que foi isso, ofereceu para ela um tratamento. E é lógico e evidente que ela ia tratar. É uma oportunidade dela viver sem dor, ou sei lá como, mas enfim. As pessoas estão criticando a menina. As pessoas estão querendo que ela devolva as doações. O dinheiro que ela recebeu em doação, por quê? A doação foi para ela cometer a eutanásia, passar pela eutanásia, e não para fazer tratamento, que é de graça. Então eu vejo o seguinte, existe aquela conhecida passagem da Bíblia que fala, né, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Algo que te remete a quê? Você faz porque você quer fazer. Primeiro que você não tem que dar nem fazer caridade nenhuma e sair falando para todo mundo. Eu acho horrível quando alguém faz um montão de comida, entrega as comidas, olha, mais uma pessoa aqui recebendo um prato de comida. Olha, quantas pessoas a gente está dando um prato de comida agora. Não precisa fazer. O que nós fazemos não precisa ser exposto. Se é caridade, se é feito por amor, se é feito por coração de vontade de ajudar,
Ninguém precisa saber, você não precisa anunciar aos quatro ventos o que você está fazendo. Isso é entre você e quem a pessoa está recebendo de você e vice-versa. Se as pessoas ficarem sabendo de alguma forma, amém, beleza. Mas daí você ficar falando, eu já acho isso uma coisa muito esquisita, tá? Eu acho que quem faz isso faz mesmo para se aparecer. Me desculpe, mas é essa a minha opinião. Faz para se aparecer. Então, se você faz uma caridade, se você está disposto a ajudar uma causa, se você está disposto a ajudar alguém a conseguir um dinheiro para tirar a própria vida, você fez isso para ajudar porque a gente pensa, de repente, né, vai aliviar a dor dela. Ou você quer ajudar porque quer ajudar. Agora, você dizer que quer o dinheiro de volta porque você deu dinheiro para ela fazer eutanásia e não para ela fazer tratamento gratuito, é uma coisa tão desumana. É uma coisa tão assim, mesquinha. Porque pense uma coisa. Se ela fosse uma pessoa que tivesse enganado as pessoas, como a gente vê muito por aí, e aí ela pegou esse dinheiro, comprou um carro, foi descoberto que ela não tinha doença nenhuma, nem dor nenhuma. Tá, a gente até entende que as pessoas podem querer o dinheiro de volta, apesar que isso não vai acontecer. Mas daí você querer o dinheiro de volta porque você ajudou para ela fazer tal coisa. Mas aí apareceu um hospital oferecendo para ela, era para você comemorar e falar assim, olha, o dinheiro que eu doei para você e que você arrecadou, sirva para você comprar um medicamento, sirva para você comprar alguma coisa para sua casa, para te ajudar no seu tratamento, seja para você se hospedar num lugar que vai fazer alguma coisa paliativa, ou que seja para você se alimentar de uma coisa melhor, seja para qualquer coisa, o dinheiro é seu, eu doei esse dinheiro para você. Não. A pessoa quer o dinheiro de volta porque apareceu um hospital que vai dar o tratamento a ela. Gente, o tratamento é uma coisa, ela não vai ser curada, não. Agora, a eutanásia é a morte de alguém. Você entende? E as pessoas, elas estão tão vazias que elas não conseguem sequer pensar numa coisa dessa. Ela arrecadou 150 mil. Foi você sozinho que deu esses 150 mil para ela? Não. Teve gente que deu 5, deu 10, deu 15, deu 20. E ela alcançou porque as pessoas acreditaram na causa dela. Mas eu acreditava que as pessoas, acredito, né? Porque com certeza não é a maioria que está fazendo isso. Que a pessoa estava fazendo isso em prol da pessoa, do amor pelo próximo. Nossa, ela está sofrendo, ela decidiu de tanta dor, de tanto sofrimento. Cara, ela conseguiu um tratamento bom, que maravilha! O dinheiro ela vai poder usar para outras coisas, até para cuidar, até para ela viajar, não sei onde é esse hospital, mas talvez para ir para lá, os gastos que ela pode ter, enfim. Então, o que eu queria falar nessa prova logo cedo é sobre o amor das pessoas estarem se esfriando e quanto à preocupação que nós, que ainda temos isso, essa palavra linda no coração, chamada amor, ainda temos dentro de nós, que nós conservemos o amor dentro de nós. Não importa o que aconteça na sua vida, não importa se as pessoas te traem, se as pessoas te maltratam, se as pessoas te julgam, se as pessoas te fazem sofrer, não importa se você tá assim assado. Cultive cada vez mais. Mas eu tenho muito amor no meu coração. Cultiva mais ainda. Não deixa o amor esfriar no seu coração, nos seus corações. Que aí eu tô falando com outras pessoas, várias pessoas, né? Não deixa o amor se esfriar no seu coração, porque uma das piores coisas que existem
é alguém com coração podre, sujo, cruel, maldoso, sem amor ao próximo, sem um pingo de empatia pela dor do outro. Pois eu participei dessa vaquinha online, sabe de que forma? Rezando por ela embaixo. Obviamente que eu não financiei isso porque eu não concordo com isso. Eu acho que cada um sabe de si, mas eu não, por não concordar, eu não ia colaborar com isso. Mas colaborei em oração nessa vaquinha dela. Coloquei aqui, ó, no meu altar, essa vaquinha dela. Pedi a Deus que tomasse providência, que não deixasse que ela perdesse a vida tão jovem assim, que ela lutasse, que ela tivesse forças para lutar. Eu colaborei quando ela fez essa vaquinha e disse o porquê. Eu colaborei rezando pela vida dela. E quem ajudou com dinheiro, pensando que estava agindo com boa fé e tudo, fez com amor no coração, às vezes por falta de conhecimento, mas o fez. Agora, aquelas pessoas que estão cobrando dela porque ela não se matou, porque ela vai fazer um tratamento gratuito, é o fim da picada, meu Deus do céu. Então, assim, mantenha bem acesa no seu coração a chama do amor. A chama do amor por você, pelos outros, pelos animais que são tão indefesos. Enfim, mantenha o seu amor por tudo. Porque se você não tiver amor, você nada terá. Coríntios fala do amor. 1 Coríntios fala do amor. Então mantenha bem acesa aí a chama do seu coração. Cuidado para que ela não vá se apagando, porque às vezes com o que a gente vai vivendo, né? À medida que a gente vai passando por certas situações, a gente vai meio que endurecendo. Beleza, você se amadurecer é até o caminho correto, né? Mas não deixa o amor se esfriar, não. Para você não se tornar uma pessoa mesquinha, fria, uma pessoa que olha o sofrimento da outra. Eu consigo imaginar aqui que essas pessoas queriam ver era a desgraça mesmo dela. E não a salvação dela, o amor dela pela vida. Eu acho que boa parte das pessoas ali, não sei, nem vou falar disso não, mas enfim, eu acho que boa parte das pessoas que, assim como eu, participaram desta vaquinha online, deste apelo dela, em oração por ela, estão felizes agora que ela conseguiu um tratamento, um novo tratamento aí. Ela já passou por 4 cirurgias, ela já passou por diversas especialidades, por 27 médicos e sofre de dor há anos, gente. Como que você não vai ficar feliz que a pessoa conseguiu um tratamento novo? Mais uma tentativa antes de tomar essa atitude. O que você doou, você que doou para essa vaquinha financeiramente, não em oração, mas doou financeiramente, louve a vida dela, louve a Deus pela vida dela, por esta Santa Casa ter aí aparecido e oferecido para ela uma chance para viver sem dor. E você que está querendo saber se ela vai devolver o dinheiro, não, ela não vai devolver o dinheiro. Não vai. E ela não tem que devolver dinheiro nenhum, não. Você não doou? Quando você faz doação na sua igreja, alguém obriga você a fazer isso? Não. Então, não venha cobrar depois uma coisa que você fez. Eu acho que muita gente também ali fez de maldade, viu? Eu acho que muita gente doou para ver realmente ela fazer e aquilo ali virar um reality show. Todo mundo ficar sabendo e a pessoa falar, bater no peito e falar, eu contribuí para ela fazer isso, afinal de contas ela estava sofrendo de dor. Então as coisas não são bem assim, tá? Bom, a prosa já logo cedo de hoje é essa. E eu peço a Deus todos os dias que o meu amor não se esfrie. E eu vou mantendo todos os dias
um pouquinho da chama, um pouquinho da chama, um pouquinho da chama, para esse amor não se esfriar. Por quê? Quando o amor se esfria dentro do seu coração, você se torna um morto-vivo. Acredite nisso. Vou ficando por aqui. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos conduza sempre pelo bom caminho. Salve Maria Santíssima, Deus te abençoe e um feliz dia para você. Tchau!